Fala pessoal, Léo na estrada aqui, ao meu lado, essa grande mestra que tem rodado aí mais de 320 mil km por mais de 10 países, não é isso, Celina? Bem-vinda a São Luís. Obrigada. Minha terceira vez por aqui. Dessa última vez foi um perrenguinho para chegar aqui, mas deu certo. São Luís sempre linda, o Maranhão, né? Sempre tem uma surpresa muito legal, as pessoas são muito receptivas, então tá sendo incrível chegar aqui. E a promessa hoje é dormir em Santa Amaro, ela vai conhecer lá os grandes lençóis, curtir bastante ali. Celina, eu quero fazer perguntas que eu tenho certeza que o povo deve se perguntar. Como é que é para você, uma mulher, rodar só por aí? Quais são os principais perrengues que você encontra na estrada? Afinal, são 320 mil km rodados já, né? Eu acho que o primeiro desafio é o fato de eu ser mulher. Hoje a mulher ela tem a liberdade para ir e vir para onde ela quiser, mas ainda existe um pensamento ainda de muitas pessoas de que a mulher não poderia fazer isso, né? Então, assim, eu estou sempre quebrando barreiras, todos os lugares que eu chego, as pessoas ainda ficam bem impressionadas, nossa, é uma mulher, nossa, você está viajando solo e tal. Então, assim, existem os desafios. Eu acho que o meu primeiro desafio que eu superei foi a questão do meu peso e altura. Então, assim, eu sou uma mulher bem pequenininha, eu tenho 45 quilos, 1,57 m, hoje eu piloto motos enormes, né? Então, assim, as pessoas vêm e ficam impressionadas. Então, esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei. O segundo foi o fato de rodar sozinha por aí. Hoje a gente sabe que o mundo é um pouco cruel com as mulheres, né? Então a gente tem que ter muitas coisas que homens podem fazer. Eu, infelizmente, não posso fazer, principalmente acampar no meio do nada, dormir em posto de gasolina, ficar acompanhando estranhos e tudo mais. Então, assim, a gente tenta tirar o máximo da viagem, mas sem correr risco. Então, esse eu acho que são os principais desafios, ter cuidado com a nossa segurança, evitar rodar à noite, evitar dar muita informação. Acho que é importante a gente conversar para conhecer o lugar, conhecer as pessoas, mas evitar de dar muita informação. Então, acho que tudo isso são desafios que a gente vai esperando ao longo do tempo. Já teve algum perrengue assim que marcou? Eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Muito normal a gente estar viajando e furar um pneu, por exemplo, né? Quem é a Celina hoje em relação à mecânica básica? Você consegue se virar bem? Eu consigo me virar bem dentro do que eu consigo fazer, né? Tem problemas que, infelizmente, para mim, eu não consigo solucionar. Eu tive um perrengue muito grave assim no Peru. Eu fiquei mais ou menos 3 meses viajando, Argentina, Chile, Peru. E bem no inverno, então assim, o meu primeiro perrengue foi que eu tomei um tombaço na Argentina com óleo na pista, então já me deixou bastante abalada. Depois a minha moto começou a quebrar no meio do caminho, então assim, isso foi em 2024, eu estava rodando com uma 150. E quando eu cheguei, eu atravessei do Chile para o Peru, eu não imaginava o que me aguardava. Então, as estradas do Peru são muito difíceis. Quem já fez, principalmente as estradas mais interioranas, você roda o tempo todo na altitude, no precipício, então as estradas são bem estreitas, não tem nenhum tipo de proteção, se você cair lá embaixo, você vai embora. Diz que dá um pouquinho de vertigem, né? Falta de ar, tontura ou não teve isso? Não, eu não senti tanto isso, só que parece que meus nervos ficaram mais à flor da pele, talvez pelo tempo que eu já estava viajando, eu já tinha emagrecido 5 quilos, muito perrengue com a moto, enfim. E aí eu cheguei em determinado momento no Peru, eu estava tentando chegar em Machu Picchu, eu acabei pegando uma estrada que eu deveria ter dado uma volta, mas foi a estrada que o Google Maps me deu e eu acho que naquele calor da emoção ali, eu nem olhei por cima como que era essa estrada. E nessa estrada eu estourei a primeira vez o pneu, então não tinha o que eu fazer, estourou. Então foi um corte assim grande. Só vulcanizando ou trocando, não dá para exatamente. E aí eu estava no meio de uma estrada de rípio, que seria um cascalho, né? Isso era 5 horas da tarde, só que o Peru tem 2 horas de diferença a menos daqui. Então aqui no Brasil já era 7 horas da noite e lá era 5 horas da tarde. E no meio do nada, absoluto nada, eu tive que praticamente empurrar a moto por 9 quilômetros, eu chorei muito, meu braço ficou travado. Até chegar num povoado, cheguei nesse povoado, tinha um cara que ele ia na borracharia uma vez por semana. Então, assim, não, ele não estava lá, mas no dia seguinte, graças a Deus, ele apareceu. Só que ele não tinha como trocar o meu pneu. O que a gente fez? A gente botou uma câmara de ar, ele fez o remendo como ele conseguiu, até eu conseguir chegar numa próxima cidade com estrutura. Só que nesse meio do caminho eu tive problema com a embreagem da moto, porque como eu tinha pego muita estrada de terra, desgastou muito o disco e aí eu tinha que trocar.
E aí foi uma luta, tive que chamar um guincho para poder, o cara do guincho me ajudou pra caramba. Então, assim, é um momento que, por mais que a gente não pode sempre confiar em estranhos, às vezes a gente vai precisar de estranhos. Então, a gente vai ter que se arriscar para você conseguir sair do lugar. Então, o cara me ajudou pra caramba. Consegui esse disco de embreagem, mas não consegui o pneu. E quando consegui chegar em Machu Picchu, só que quando eu estava a 700 quilômetros do Brasil, no meio da Transoceânica, que hoje é uma das rodovias mais perigosas do mundo, porque é um circuito ali de criminalidade muito grande, meu pneu estourou de novo, a câmara de ar foi embora de novo, mais 20 quilômetros de outro povoado. E quem me socorreu nesse momento foi a polícia do Peru. Então o cara foi buscar socorro para minha moto, o cara me levou na moto dele, entendeu? Então assim, foi aquela coisa de você sentir que ainda existe mais gente boa que gente ruim no mundo. Então eu acho que foi o maior perrengue, chorei muito, emagreci, fiquei muito debilitada, consegui chegar até o Acre e de lá, como a minha moto estava toda estourada na época, eu tive que pagar um guincho e vir embora de avião. Mas finalizei a viagem, fiquei 100 dias rodando pela América do Sul. Que perrengue, hein? Só quem roda pra... São histórias, né? Que acabam que viram feridas, cicatrizes e que fazem a gente aprender muito mais, eu tenho certeza. Agora sim, Celina chegou como oficial rider na Triumph, veio para somar, veio com tudo. Ela com essa bagagem que vocês estão vendo incrível. Eu queria saber, Celina, queria que você passasse que essa moto que você está rodando está saindo que nem água aqui, pelo menos no Maranhão. E eu acho que no Brasil todo. No Brasil inteiro, gente, assim, tá uma Conta febre. pra gente. Eu acho que é a pergunta que eu mais recebo, como que essa moto está se saindo com você e tal, porque tá uma febre, todo mundo quer. Hoje é a moto de entrada da Triumph, né, a Speed e a Scrambler. Já é a segunda que eu estou. Antes, para quem não sabe, eu rodava de 150 cilindradas. Então, assim, eu rodei 14 anos de 150 cilindradas. Isso nunca foi um impeditivo para mim. Tem um ano que eu me tornei oficial rider da Triumph e estou super feliz. Mas eu já tive Triumph antes, né? Desde 2020 sou cliente da marca, mas eu gostava de rodar de 150, porque eu sempre gostei de moto menor e mais leve. Então, quando a Triumph lançou a Scrambler e a Speed, quando eu fui e testei as duas, eu falei, eu quero uma moto dessa. Porque é uma opção que eu tinha, a 150 que eu tinha, porque não saía muito ali da leveza da moto, de uma moto mais fininha, mais slim, e também não era uma moto muito grande nem muito pequena, e econômica, enfim, uma moto que me atendia perfeitamente nas aventuras que eu fazia. Então a Scrambler, assim que eu montei nela, eu falei, eu quero essa moto. Eu fiz um consórcio dela. Depois que eu fiz o consórcio, e aí eu conversando com o pessoal, acabei me tornando oficial rider da marca. Então, assim, eu já sou uma cliente, eu não me tornei oficial rider por me tornar. Uma cliente antes de ser oficial rider. Desde 2020 eu tenho a marca, então eu já tive 2 Street Triple, que eram a minha moto, assim, que era dos eventos, do fim de semana. E com certeza eu já acreditava na marca, eu já me apaixonei pela moto de primeira, eu tenho o consórcio da moto, então assim, é uma moto que eu acredito muito. É a segunda que eu estou. Fazia sentido para mim trocar a X pela XC, pelas aventuras que eu faço, porque eu gosto muito da roda raiada. Ela é mais resistente, né? Acabei de voltar agora da Transamazônica, então assim, a moto está sendo incrível, a moto é econômica, a moto passa em qualquer terreno. A moto ela se desenvolve muito bem na estrada, então você vai fazer uma ultrapassagem com muita segurança, você vai rodar assim, numa velocidade com muita segurança, a moto é perfeita, não tem o que falar. Uma das coisas assim que a gente que viaja muito se preocupa, né? A autonomia de tanque da moto. Quantos km mais ou menos você tem feito para a parada, ou eu tenho certeza que você deve estar parando até um pouquinho antes, né? Me conta um pouco. Eu sempre tive esse hábito de parar, deu meio tanque eu paro. Só que hoje eu já tenho uma habilidade maior de saber exatamente quanto vai durar meu tanque. E aí, como eu dou uma olhada antes no trajeto, às vezes eu paro já quase acabando, porque eu sei que tem um posto lá na frente e tudo mais. Uma coisa que eu sempre falo, a gente às vezes compara a autonomia da moto no Brasil e fala que a autonomia da moto é baixa. Eu não acho baixa. O que acontece é que a gente tem uma gasolina que não é pura no Brasil. Então a gasolina hoje ela já está chegando a praticamente 15% de álcool, o que vai reduzir ali a efetividade do nosso tanque. Para você ter uma ideia, com a Scrambler X, na Bolívia, na Argentina, no Peru, eu fazia mais ou menos 450 quilômetros com tanque. Porque a gasolina é muito mais pura, além de rodar na altitude, a oxigenação mais baixa, então a gasolina dura mais também. Então, assim, tudo depende das condições. No Brasil vai durar menos, porque efetivamente a nossa gasolina é mais impura.
mas lá fora a gasolina vai durar mais. Então, assim, tudo depende de como você anda também. Eu sempre ando tranquila, então meu tanque está fazendo ali 350, 370 quilômetros, o tanque cheio. Aí eu sempre paro ali com uns 200, 250 já para completar e tudo mais, ou às vezes eu rodo até zerar também, não tem. Ó, isso daí para vocês terem noção, eu rodo de Harley Explorer 1200. Ela vai 400 e pouquinho? Vai, mas de fato dá para você viajar com ela. Porque de fato a gente para ali 250, 300 km para dar aquela esticada na perna, então vai bem em qualquer viagem, né? Isso. Fora do Brasil, eu sempre carrego um tanque de combustível extra, porque às vezes pode acontecer um perrengue, enfim. O que é muito comum fora do Brasil, às vezes você chegar no posto de gasolina e não ter gasolina, principalmente em países que falta combustível, como a Bolívia. Então, eu sempre rodo com um tanque extra. Mas aqui no Brasil, essa viagem, por exemplo, mesmo passando por Amazônia, estados mais isolados, eu não estou carregando o tanque de combustível extra. E todo povoado tem um posto de gasolina para abastecer, então isso não é um problema para mim. Agora falando da expedição em si, você está vindo da onde, destino final é onde, quantos km você vai rodar a bordo aí da Scrambler XC? São aproximadamente 15 mil quilômetros, eu estou vindo de Manaus, eu peguei essa moto em Manaus, 0 km, então ela saiu de lá zerinha. Fui até as fronteiras Venezuela e Guiana Inglesa, fiz Roraima também. Voltei, fiz a revisão da moto e saí de Manaus, fui para Santarém. De Santarém eu desci pela Transamazônica e depois fui para Macapá. Então, assim, está sendo uma aventura mista de estrada de terra com estrada de asfalto, estradas desafiadoras, lugares mais isolados. O destino final dessa viagem provavelmente é em São Paulo. Então, agora eu estou descendo por toda a costa litorânea, depois vou para a Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina também vou passar. E aí depois descer para São Paulo para finalizar a revisão de 16 mil quilômetros lá. Cara, de fato é por isso que você inspira tanta gente. Queria te parabenizar pela pessoa, pelo trabalho que você tem desempenhado e dizer que não é fácil, galera. A gente, como homem, toda vez que a gente vai planejar uma viagem, a gente já pensa em quem levar, justamente por conta de perrengue e tal, e ver você, como você falou, 50 quilos, né? 45, pequenininha. Agora você imagina, na viagem de 100 dias que eu fiz, eu perdi 5. Eu fiquei com 40. Eu fiquei com 40, porque eu não comia direito, eu rodei muito tempo no inverno da Argentina e do Chile, então todo dia eu pegava neve, o corpo fica tentando se manter aquecido, ele queima calorias muito mais rápido, então assim, é sempre um desafio. Eu sei fazer o básico, eu sempre falo, eu sei fazer o básico, eu sei fazer um reparo de pneu, um reparo simples, eu sei calibrar um pneu, eu sei esticar uma corrente, eu sei identificar um barulho, trocar um farol, alguma coisa. Agora, as coisas mais elaboradas, infelizmente, a gente que é leigo não vai conseguir fazer, e não é toda viagem você vai conseguir levar um mecânico. Então, assim, andar com a moto revisada, se preparar psicologicamente para os perrengues, para não desistir no primeiro e querer voltar para casa, entendeu? Porque a estrada é isso. E a estrada cobra um preço da gente. Mas ela também te recompensa com paisagens incríveis. A gente chora, a gente ri, tudo faz sentido ali dentro daquele capacete que só a gente entende, né? Então, pessoal, eu tenho certeza que você que está assistindo já acompanha a Celina, mas eu pedi para ela deixar o Instagram dela. Se você ainda não segue, segue. Me segue também, Léo Costa na Estrada, estou começando. Sou um Real Rider da Triumph também. Agora, estou muito feliz, é muito legal fazer parte desse time, né, Celina? Agradecer a Bia, o Michael, todo o time de marketing envolvido. Agradecer o Gustavo, a Mara, nossa diretora. E dizer que, assim como a Celina, você também pode estar levantando o sofá, buscando novos desafios. Afinal, hoje a gente falando de uma 400 da Triumph, que é essa que você está viajando, inclusive, tem versões a partir de 29.900, cara. Então, assim, é muito pouquinho para você que quer viver diferente, viver o além, ter o espírito Triumph junto, que é tão fácil. E a Celina está provando isso com a moto em todos os terrenos. Você pode acompanhar isso no Instagram dela. A moto top, confiável, e eu queria finalizar, de fato, te agradecendo por tirar um tempinho para passar aqui com a gente e queria que você deixasse seu @ e uma mensagem final para a galera. Bom, eu acho que a minha história ela é realmente de inspirar. Eu comecei aos fins de semana, feriado e férias, então assim, eu fui CLT quase a vida toda. Hoje que eu trabalho 100% com viagem de moto, comece, não tenha vergonha,
Não tenha vergonha de registrar os seus passeios, de registrar as suas viagens. Eu sei que muita gente fala assim, eu só quero curtir a viagem, não vou registrar nada. Só que um dia você vai sentar no sofá e você vai querer lembrar daquilo que você fez, né? Então, acho que é importante você registrar, você olhar todos os seus feitos, os perrengues. Os perrengues, eles acrescentam histórias na nossa viagem. Afinal, se a viagem dá tudo certo, quando você vai contar para alguém, ela não tem aquele, sabe, aquele quê? Que pega na história. Então, assim, o perrengue ele faz parte da viagem, então se prepare para ele. Não importa a moto que você está rodando, a gente precisa ter um ponto de partida, então às vezes a gente vai começar com motos menores, com motos maiores, motos não tão potentes, mas assim, a gente vai subindo os degraus, né? E quem quiser me acompanhar é o @CelinaMartins em todas as redes, estou presente aí no Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, e vai lá acompanhar, que eu estou lá mostrando todos os lugares do mundo possíveis que eu consigo chegar. Celina, bons ventos Obrigada, viu? a cada curva aí. Tamo Com junto. certeza, obrigada.